Você sabia que havia carros em Detroit projetados com tanta tecnologia e tanta velocidade máxima que o Estado teve que inventar novas leis só para pará-los? É isso mesmo. Máquinas americanas que eram tão brutais, tão rápidas e tão carregadas de cavalos de força que o governo esteve prestes a proibir. Hoje vamos desenterrar os 10 proscritos que quase acabaram na prensa hidráulica apenas por terem um excesso de DNA a decorrida em suas veias. Mas antes de começar, certifique-se de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like agora mesmo. Agora sim, vamos começar. Número 10. Plymouth Superbird. Se você já se perguntou como se parece a pura rebeldia sobre 4 rodas, este ano é o carro que definiu essa imagem em 1970. Imagine a cena. Você está dirigindo um sedã chato, e tanto que de repente, pelo retrovisor, aparece um nariz afiado como um tubarão e uma asa traseira tão alta que parece a antena de uma estação de rádio. O governo não sabia se multava por excesso de velocidade ou se chamava a Força Aérea para relatar um objeto voador não identificado na rodovia. Essa máquina foi criada com um único propósito: vencer nas pistas da NASCAR, mas as leis da época obrigaram a marca a vendê-lo ao público em geral, e foi aí que começou a verdadeira guerra contra o sistema. O Plymouth Superbird não nasceu em um escritório de design convencional. Nasceu em um túnel de vento, um lugar onde a estética não importa, e o que conta é a eficiência aerodinâmica. Em 1970, o governo americano estava apenas começando a implementar normas de segurança mais rigorosas, e de repente se depara com este monstro que media mais de 5,5 metros de comprimento. O problema para as autoridades era que, para que o famoso piloto Richard Petty pudesse usar este design nas corridas, a lei de homologação exigia que a Plymouth fabricasse uma unidade para cada 2 concessionários que tivessem no país. Isso significava colocar quase 2.000 unidades de um carro de corrida camuflado nas mãos de cidadãos comuns. Os reguladores de tráfego ficaram alarmados. Como era possível que um civil tivesse acesso apenas a um carro com um motor V8 de 7 litros e 200 centímetros cúbicos, capaz de superar os 300 km por hora sem se despentear? A batalha com o governo começou pelos detalhes físicos que tornavam o Superbird tão especial. Aquele enorme bico dianteiro, feito de metal e fibra de vidro, não tinha um para-choque real que cumprisse as normativas federais de impacto. Para o governo, aquele nariz era uma lança que podia destruir qualquer outro veículo em uma colisão a baixa velocidade. Os políticos argumentavam que o carro era um perigo para a segurança pública não apenas por sua velocidade, mas por sua configuração física. Além disso, havia a famosa asa traseira. Media quase 1 metro de altura, e a lenda diz que era assim, tão alta para que o porta-malas pudesse abrir. Mas a realidade técnica era que precisava estar em ar limpo, longe do teto, para gerar downforce. O governo via isso como uma provocação visual, um símbolo de excesso que convidava os jovens a correrem rachas ilegais nas ruas dos Estados Unidos. Dirigir um Superbird em 1970 era sentir-se o dono da estrada, mas também o inimigo número 1 das companhias de seguro. É aqui que o governo e as empresas privadas se aliaram para tentar proibir o carro de forma indireta. As seguradoras, pressionadas pelos relatórios de sinistralidade e pelos dados de potência que o governo compartilhava, começaram a aplicar algo chamado sobretaxas por potência. Se você quisesse segurar um Superbird, a apólice podia custar quase o mesmo que a mensalidade do carro. Foi uma tática de asfixia financeira. Queriam que esses carros ficassem apodrecendo nas concessionárias, porque ninguém podia se dar ao luxo de mantê-los legalmente na rua. O Estado não queria proibi-los por decreto ainda, mas estavam fazendo todo o possível para que ter um fosse um castigo econômico. Sob aquele capô imenso, o motor Hemi, ou o poderoso 440 Six-Pack, entregavam um torque que podia retorcer o asfalto. Os entusiastas da época sabiam que estavam comprando uma peça de história, mas o governo continuava enviando inspetores às fábricas de montagem para verificar se os carros cumpriam as novas e rigorosas leis de emissões que estavam entrando em vigor. O Superbird mal conseguia passar nestes testes. Os burocratas estavam obcecados com a ideia de que esses motores eram sujos e perigosos. Foi um assédio constante. Cada vez que um policial parava um jovem em um Superbird, não era apenas por uma infração de trânsito, era porque o carro em si representava tudo o que o sistema queria erradicar: a liberdade de ir rápido e o design sem restrições. A história fica ainda mais densa quando falamos do impacto social. Em 1971, apenas um ano após seu lançamento, o governo e as autoridades das corridas finalmente conseguiram o que queriam. Introduziram regras que limitavam o tamanho dos motores para carros com aerodinâmica especial. Isso matou o Superbird nas pistas e, por extensão, matou-o nas concessionárias.
A Plymouth teve que parar de fabricá-los, porque a pressão regulatória tornava impossível continuar vendendo-os. Muitos desses carros acabaram em ferros velhos ou foram modificados para se parecerem com um Roadrunner normal, apenas para que as pessoas pudessem pagar um seguro mais barato e evitar que a polícia os parasse em cada esquina. Foi uma purga automotiva orquestrada pelos gabinetes de Washington. O que os políticos não entenderam é que, ao tentar proibir o Superbird, o transformaram em um mito vivo. Os donos que conseguiram conservar suas unidades, apesar das multas, dos altos impostos e da vigilância estatal, hoje têm em suas mãos tesouros que valem centenas de milhares de dólares. O governo o via como um erro da indústria, uma máquina muito rude e aerodinâmica para um mundo que queriam tornar mais lento. Mas para nós, amantes de carros, o Superbird é o lembrete de que houve um tempo em que você podia comprar uma asa de avião com rodas e desafiar o mundo inteiro. Hoje em dia, ver um Plymouth Superbird genuíno, com sua pintura laranja ou azul brilhante, e aquele gráfico do Papa Léguas na asa, é um ato de rebeldia nostálgica. É olhar para trás e ver o momento exato em que o governo decidiu que os carros não podiam ser tão extremos. Cada vez que esse motor V8 liga e o som inunda a rua, é como se o carro estivesse rindo de todos os reguladores que tentaram tirá-lo do mapa. O Superbird é o número 10 da nossa lista, porque foi o primeiro de sua classe a sofrer o peso de uma lei que não entendia a paixão pela aerodinâmica. Foi a ave que quiseram enjaular, mas que acabou voando mais alto que qualquer lei de trânsito. Mas isto é só o começo da viagem. Não vá para lugar nenhum, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Número 9. Dodge Viper. Imagine que um grupo de engenheiros rebeldes em Detroit decide roubar um motor de caminhão, envolvê-lo em um chassi de fibra de vidro e lançá-lo às ruas sem um único sistema de ajuda eletrônica. Assim nasceu o Dodge Viper RT10, uma máquina que não só cuspia fogo pelos lados, mas cuspia na cara de cada regulador de segurança em Washington. O governo não sabia como reagir a um carro que não tinha janelas de verdade, nem maçanetas nas portas, nem freios que não travassem na primeira curva. Era uma declaração de guerra total contra a era da prudência. E hoje você vai descobrir por que o Estado quase perdeu a cabeça tentando proibir esta víbora venenosa. No início da década de 1990, a indústria automotiva estava entrando em uma fase de tédio preventivo. O governo dos Estados Unidos estava obcecado em que todos os carros fossem caixas de segurança acolchoadas, com airbags por todos os lados, e sistemas que tirassem o controle do motorista para dá-lo a um computador. Mas então, a Chrysler decidiu soltar a besta. O Viper não era um carro projetado em uma sala de reuniões cheia de advogados. Foi criado em uma garagem por caras que amavam o cheiro de borracha queimada. Quando os primeiros protótipos chegaram às mãos dos inspetores federais, o ambiente ficou tenso. Não podiam acreditar que um veículo destinado à venda pública carecesse de freios ABS. Para o governo, vender um carro de 400 cavalos de força que travava por completo, ao frear bruscamente, era um convite ao desastre, mas para os entusiastas, era a máxima expressão de pureza. A estrutura legal que o governo tentou usar para frear o Viper foi a da segurança inerente. Os burocratas argumentavam que o design era defeituoso por natureza. Ao não ter maçanetas exteriores, o Estado alegou que em caso de um acidente grave, os serviços de emergência não teriam como tirar o motorista do veículo. Os engenheiros da Dodge riram e simplesmente disseram que o carro era tão aberto que qualquer um podia saltar para dentro. Essa falta de respeito pelas normativas tradicionais fez com que o processo de homologação fosse um campo de batalha. O governo tentou exigir que o carro fosse redesenhado por completo antes de permitir sua comercialização masiva, mas a marca usou uma brecha legal ao classificá-lo como um veículo de produção limitada e especializada. Foi um movimento de xadrez que deixou os políticos de mãos atadas, pelo menos por um tempo. Mas se os freios e as maçanetas eram um problema, o sistema de escape foi o que realmente fez com que o governo enviasse inspetores às pistas de teste. O Viper original tinha os escapes laterais, logo abaixo dos estribos, onde você coloca os pés ao sair. O calor gerado por aquele motor, V10 de 8 litros, era tão imenso que os tubos laterais podiam cozinhar um bife em questão de minutos. O governo recebeu queixas de que o carro era um perigo de saúde pública devido às queimaduras de terceiro grau que sofriam os proprietários descuidados. As autoridades federais tentaram proibir esta configuração, alegando que violava as normas de segurança térmica para veículos de passageiros. Houve debates intensos nos quais o Estado queria forzar a marca a instalar protetores macizos ou a mover o escape para atrás, algo que finalmente aconteceu anos depois. Mas essas primeiras unidades foron un grito de liberdade que o governo non pode silenciar a tempo.
Dirigir essa máquina era uma tarefa que exigia nervos de aço e uma falta total de medo da morte. O torque era tão maciço que você podia arrancar em terceira marcha e ainda assim queimar pneus. Essa capacidade de aceleração desmedida colocou o Viper na mira das agências de controle de tráfego. O governo iniciou investigações para ver se a taxa de mortalidade neste modelo era superior à de qualquer outro esportivo. Queriam usar as estatísticas para declarar o carro como um produto perigoso, semelhante a como se proíbe um brinquedo defeituoso. No entanto, a comunidade de donos de Viper se uniu, argumentando que o risco era parte da experiência e que o governo não tinha o direito de decidir quanta adrenalina era suficiente para um cidadão livre. A pressão governamental também se trasladou ao aspecto ambiental. O motor V10 era basicamente dois motores de 5 cilindros grudados que devoravam combustível como se não houvesse amanhã. Em uma época onde o governo estava começando a levar a sério a economia de energia e as emissões, o Viper era um dinossauro que se negava a morrer. Os burocratas tentaram impor impostos de luxo e multas por consumo de gasolina tão altas que esperavam que ninguém comprasse o carro. Mas se equivocaram. Quanto mais o governo tentava fazer com que o Viper fosse difícil de possuir, mais gente o queria. Se tornou um símbolo de status para aqueles que odiavam a interferência do Estado em sua garagem. Até mesmo a ausência de janelas de vidro foi um ponto de conflito legal. O governo questionava como um carro legal para a rua podia usar cortinas de plástico com zíperes. Diziam que isso não oferecia proteção contra roubos nem contra elementos climáticos, o que podia causar distrações perigosas ao dirigir. O Estado queria proibir a circulação de veículos sem janelas fixas em autoestradas interestaduais, uma medida que parecia redigida especificamente para atacar o Viper. Mais uma vez, a marca teve que lutar nos tribunais e nos escritórios de certificação para demonstrar que seu carro cumpria o espírito da lei, embora cuspisse na letra da mesma. O mais fascinante desta guerra entre a Dodge e Washington foi o impacto que teve na cultura popular. Enquanto o governo fazia todo o possível para pintar o Viper como uma máquina de morte, a televisão e o cinema o converteram em um herói. Isto enfurecia os reguladores, que viam como sua mensagem de segurança era ignorada por uma juventude que só queria ver aquele longo capô devorar quilômetros. A vigilância estatal sobre o modelo não cessou durante toda a sua primeira geração. Cada vez que saía uma atualização, o governo exigia novos testes de colisão, esperando que algum dia o chassi de fibra de vidro falhasse e tivessem a desculpa perfeita para tirá-lo do mercado. Mas o Viper resistiu, demonstrando que a engenharia de Detroit podia ser tão dura quanto a vontade de seus criadores. E se você achava que um motor de 10 cilindros sem freios era uma loucura, prepare-se para o próximo lugar. Número 8. Dodge Charger Daytona. O Dodge Charger Daytona foi um carro tão radical que obrigou o governo e as autoridades das corridas a mudarem as regras do jogo para poder pará-lo. Estamos em 1969, o ponto máximo da guerra dos carros de músculo americanos. As marcas de Detroit estavam obcecadas em vencer em todas as pistas de corrida, mas havia um problema. Os carros daquela época tinham a aerodinâmica de um tijolo. Então, os engenheiros da Dodge decidiram contratar cientistas que vinham da indústria aeroespacial para criar algo que nunca se tivesse visto nas ruas dos Estados Unidos. O resultado foi o Daytona, um carro com um nariz afiado de fibra de vidro, que media quase meio metro, e uma asa traseira tão alta que você podia caminhar por baixo dela sem se curvar. Quando este monstro apareceu nas concessionárias, o governo levou as mãos à cabeça. Por quê? Porque para poder correr nas pistas profissionais, as leis de homologação daquele, então, exigiam que a marca vendesse uma quantidade específica desses mesmos carros ao público em geral. É isso mesmo, amigo. Qualquer pessoa com uma carteira de motorista e algum dinheiro podia entrar em uma loja e sair dirigindo um veículo que estava projetado para superar as 200 milhas por hora, o que equivale a mais de 320 km por hora. Os reguladores de segurança e os políticos da época viram isso como uma loucura total. Não podiam entender como um carro com um apêndice tão longo na frente, que dificultava o estacionamento e a visibilidade, e uma asa que parecia tirada de um avião de combate, tinha permissão para circular entre os sedãs familiares e os ônibus escolares. O choque com o governo começou pelo lado da segurança viária e das normativas de para-choques. O Dodge Charger Daytona desafiava todas as convenções do que um veículo seguro deveria ser na via pública. Seu nariz afiado não tinha uma defesa real que pudesse absorver um impacto a baixa velocidade sem se destruir ou causar danos maciços a outros veículos. Mas o que mais incomodava as autoridades era a mensagem que enviava. Era um carro de corrida disfarçado, ou melhor, nem sequer disfarçado.
A pressão governamental começou a cair sobre a indústria para limitar estas edições especiais de homologação, que punham tecnologia de alta velocidade nas mãos de gente que não tinha treinamento como piloto. O governo via com muita suspeita estas máquinas, que ignoravam por completo a sobriedade que se esperava de um transporte civil. No asfalto, dirigir um Daytona era uma experiência religiosa para qualquer entusiasta dos motores V8. Sob aquele capô imenso, rugia o lendário motor Hemi de 426 polegadas cúbicas, uma usina de força que cuspia fogo e entregava um torque capaz de retorcer o chassi se você pisasse no acelerador fundo sem respeito. Era uma besta indomável. O governo, preocupado com o aumento das mortes na estrada vinculadas aos carros de alta potência, começou a redigir o que seriam as futuras normas de emissões e segurança que acabariam com a era dourada dos carros de músculo. O Daytona foi o prego que faltava no caixão para que os burocratas dissessem: chegamos até aqui com a liberdade absoluta de engenharia. A perseguição não foi apenas legal, mas também burocrática. As companhias de seguro, pressionadas pelos relatórios de risco do governo, começaram a cobrar prêmios astronômicos por estes carros, tornando quase impossível para um cidadão comum manter um. Foi uma forma indireta de proibição. O Estado queria tirar estas peças de engenharia das ruas porque representavam um nível de rebeldia e velocidade que o sistema não podia controlar. Além disso, a asa traseira era tão alta porque, segundo a lenda, os engenheiros precisavam que o porta-malas pudesse abrir por completo para cumprir uma normativa técnica. Mas o governo havia como uma provocação visual, um símbolo de excesso que não tinha lugar em uma sociedade que começava a se preocupar com a economia de combustível e a moderação. Até mesmo nas pistas, o governo das corridas terminou proibindo estes carros de design aero apenas um ano depois de sua estreia, alegando que eram demasiado rápidos para os pneus e os circuitos da época. Foi um ataque coordenado por todos os flancos. Ao proibi-los nas corridas, mataram a razão de ser destes carros nas ruas. O Dodge Charger Daytona se converteu em uma lenda de um só ano, uma estrela que brilhou com tanta intensidade que o governo teve que apagá-la por medo do que representava. Foi o momento em que Detroit demonstrou que podia vencer o vento, mas não pôde vencer as leis que buscavam domesticar o espírito americano. Assim, ver um destes na rua é como ver um unicórnio. São monumentos a uma época em que a única regra era ir mais rápido que o do lado. Cada vez que você escuta o rugido de um Daytona sobrevivente, está escutando o eco de uma batalha que o governo ganhou nos papéis, mas que os amantes dos carros ganharam no coração. Este carro não foi proibido por ser ruim, foi proibido porque era o futuro. E o futuro, às vezes, assusta quem faz as leis. Número 7. Chevrolet Monte Carlo S. Aero Coupe. O Chevrolet Monte Carlo S. Aero Coupe esteve na mira dos reguladores dos anos 80. Nessa época, os carros americanos tinham perdido muita da potência bruta dos anos 60, devido às rigorosas leis de emissões impostas pelo governo federal. Mas a guerra pela supremacia no asfalto havia se trasladado a um campo de batalha diferente, a aerodinâmica. A General Motors tinha um problema sério. Seu modelo mais popular nas pistas de competição tinha a forma de uma caixa de sapatos. Enquanto isso, a concorrência estava projetando carros que cortavam o ar como facas. Foi então que os engenheiros da Chevrolet decidiram criar uma variante tão específica e tão radical que o governo e as autoridades de homologação quase não a deixaram passar pela porta de saída. O Aero Coupe não era um carro normal de produção em massa. Para poder usar um vidro traseiro inclinado e uma tampa de porta-malas mais curta nas corridas profissionais, as leis federais de homologação daquele momento exigiam que a marca fabricasse e vendesse pelo menos 200 unidades desse design, exato para o uso na rua. Qual era o problema? Que este design era uma dor de cabeça logística e de segurança para os padrões da época. O carro apresentava uma janela traseira de vidro imensa e profundamente curvada, que mudava por completo a estrutura do veículo. O governo via com muita suspeita estes experimentos de design que só tinham como objetivo ganhar troféus, argumentando que a visibilidade traseira e a integridade estrutural em caso de capotamento não tinham sido provadas sob os padrões de um veículo familiar convencional. Para entender a magnitude do conflito, devemos espiar as fábricas de montagem. Devido ao fato de que a linha de produção padrão da Chevrolet não estava preparada para manejar peças de vidro tão frágeis e complexas, o governo exigiu protocolos de transporte extremamente caros. Cada Aero Coupe de 1986 era, en esencia, un carro artesanal. O proceso requería enviar as carrocerías terminadas a un empreiteiro externo para que cortasen o metal e colasen o vidro con adhesivos experimentais. Os inspectores federais suspeitaban que este método enfraquecía os pilares traseiros do carro.
Durante meses, o Estado ameazou retirar a permisión de circulación se a marca non apresentase probas de torsión de chassí que superasen os padróns industriais da época. Foi un asedio técnico sen precedentes sobre un componente que para un burocrata parecía un adorno desnecesario. Imagine a tensión nos escritorios de certificación. Os burocratas do goberno americano estaban acostumados a carros cuadrados e previsíveis, e de repente chega a Chevrolet con este híbrido extraño que parecía un experimento de túnel de vento. A produción foi extremamente limitada no inicio, apenas as 200 unidades obrigatorias, o que fez con que o goberno colocase unha lupa sobre cada unha delas. As autoridades federais cuestionaban se un carro con unha modificación tan drástica en súa carrocería realmente cumpría con as normas de seguranza de impacto traseiro. Era unha luta constante entre a innovación necesaria para a alta velocidade e as restricións de un goberno que quería que todos os carros na rodovía fosen o máis parecidos e seguros posible, sen importar o desempeño. O aspecto da visibilidade se converteu en unha armadilla legal. Ao inclinar o vidro en un ángulo tan agudo, o reflexo do sol en certas horas do día podía cegar temporariamente o motorista pelo espello interno. O goberno tentou utilizar este argumento para prohibir a venda do modelo a persoas que non tivesen unha licenza de piloto comercial ou unha acreditación especial de competición. Foi unha tentativa descarada de restringir o acceso á tecnología aerodinámica sob a desculpa da saúde visual. Alén diso, a tampa do portamalas, que agora era unha pequena fenda metálica, mal permitía o acceso ao pneu sobresalente. O Estado argumentaba que iso dificultaba os traballos de asistencia na estrada, convertendo un detalle de design en un problema de orden pública. Cada centímetro deste carro era un convite a un debate legislativo infinito. Usar un destes Monte Carlo era como conducir unha declaración de rebeldía. Embora sob o capó aínda sofrese pelas limitacións de emisións do goberno, tendo un motor de 5 litros que non era tan potente como os antigos V8 de bloco grande, o carro era unha maravilla da estabilidade a altas velocidades. Os entusiastas sabían que estaban comprando unha base de corrida legalizada por un fío. O goberno, no entanto, continuaba apertando as porcas. As leis de impostos por consumo excesivo de combustível e as novas normativas sobre parachoques integrados facían con que o Aerocup fose un bicho raro que non se encaixaba en nenhuma categoría legal establecida de forma cómoda. Era demasiado longo, súa distribuición de peso era diferente da do modelo base e súa visibilidade traseira era, segundo os críticos do goberno, un risco desnecesario. A iso se somou a perseguición das compañías de seguro, que actuaban como o brazo executor do goberno. Como o vidro traseiro era unha peza única que non se fabricaba de forma masiva, se alguén te quebrase a xanela en un estacionamento, o custo de reparo superaba o valor venal do vehículo. As seguradoras, con o aval dos relatorios de risco do Estado, clasificaron o Aerocup como un carro de manutención inviável. Isto significaba que, embora fose legal compralo, era quase imposible seguralo sen pagar unha fortuna. Era a forma que o sistema tiña de castigar quen se atrevía a posuir unha máquina que non seguía os padróns de simplicidade que o goberno tentaba impor a todo custo na industria de Detroit. A presión gubernamental e o custo de producir estas pezas de vidro tan complexas fizeron con que o Aerocup tivese unha vida moito curta. Só esteve disponível por un par de anos, antes que as normativas federais se tornasen aínda máis asfixiantes para os fabricantes de carros de alto desempeño. Foi un período onde o goberno dos Estados Unidos estaba obcecado en converter Detroit en unha fábrica de electrodomésticos eficientes, e cualquier coisa que xeirase a vantaxen aerodinámica para as pistas era vista quase como un ato de traición ás novas políticas de economía de enerxía. O Monte Carlo SS Aerocup se converteu no alvo de debates sobre o quanto se debía permitir a unha marca modificar un carro de serie antes que deixase de ser considerado seguro ou apropiado para o cidadán común. Até mesmo o material dos asentos e o acabamento interior foi cuestionado pelas novas leis de inflamabilidade que o Estado introduciu en meados dos anos 80. Como estes carros eran modificados fora da liña principal, os inspectores exigían certificados de origen para cada peza de tecido e plástico adicionada durante a conversión aerodinámica. Queríanse asegurar de que o espírito de carro de corrida non pulase nenhuma só das chatas normas dos sedáns familiares. Foi un xogo de gato e rato, onde a enxeñaría da General Motors tiña que esconder súas ambicións competitivas sob camadas de papelada burocrática, tentando facer con que o carro parecese inofensivo o suficiente para non ser confiscado pelas autoridades de transporte. A pesar de non ter sido prohibido por unha falla catastrófica como outros carros, súa existencia foi unha batalla legal constante pela validación de seus componentes. Cada peza daquele vidro traseiro era un pesadelo de homologación que o goberno federal revisaba con recello. Para os amantes dos carros americanos dos anos 80,
este modelo representa o último suspiro de uma era onde os engenheiros ainda se atreviam a desafiar os políticos para colocar um pouco de DNA à decorrida nas mãos do público. É um carro que se sente como um proscrito, uma joia que sobreviveu às tentativas do governo de padronizar tudo o que roda sobre o asfalto. E isso não é tudo. Se este carro te pareceu uma batalha legal, o que vem a seguir é um monstro que o governo literalmente considerou demasiado perigoso para que qualquer civil tivesse a chave em seu bolso. Número 6. Shelby Cobra S. C. Feche os olhos e escute o rugido de um motor, que foi projetado para cuspir na cara das leis da física e dos chatos gabinetes do governo de Washington. Não estamos falando de um carro esportivo comum, estamos diante do Shelby Cobra SSCC, mais conhecido como o Super Snake. Esta é a máquina que fez com que os políticos dos anos 60 se perguntassem se os fabricantes de Detroit tinham enlouquecido de vez. Imagina um chassi leve, quase de brinquedo, carregado com um motor V8 de 7 litros e dois superalimentadores Paxton, que entregavam 800 cavalos de força, em uma época onde a maioria dos carros familiares mal chegavam aos 100. O governo não só queria proibi-lo, queriam apagá-lo da existência, porque consideravam que colocar este monstro na rua era o mesmo que entregar um míssil carregado a uma criança em um parque. A história desta besta é a definição pura do que acontece quando o gênio de Carroll Shelby decide ignorar por completo qualquer manual de segurança governamental. Para entender a magnitude do escândalo, devemos nos situar em 1966. Naquele então, o governo federal estava começando a redigir as primeiras normativas sérias sobre segurança viária, tentando fazer com que os carros fossem mais previsíveis. Mas Shelby, que sempre foi um texano rebelde, decidiu que a melhor forma de se despedir de seu lendário Cobra era criando a versão mais aterrorizante possível. Apenas 2 unidades do Super Snake foram fabricadas para a rua, e uma delas acabou nas mãos do comediante Bill Cosby. A lenda conta que o carro era tão violentamente rápido e tão impossível de controlar que o próprio Cosby o devolveu depois de um só passeio, dizendo que era uma armadilha mortal. O que poucos sabem é que o governo utilizou esse testemunho quase como uma declaração judicial para atacar a legitimidade destes carros de altíssimo desempenho. Aqui é onde entra a parte densa com as autoridades. Os reguladores federais de 1966 começaram a ver com pânico como a indústria estava escalando a potência de uma forma descontrolada. O Super Snake não tinha controle de tração, não tinha freios a disco modernos nas 4 rodas que pudessem deter semelhante massa de inercia, não tinha airbags e, o mais importante, não tinha nenhuma intenção de obedecer às normas de segurança que o governo tentava implementar. Os inspetores do Departamento de Transporte dos Estados Unidos viam este veículo como uma provocação direta. Para eles, era um insulto que um carro que pesava pouco mais de 1000 kg tivesse mais cavalos de força que um avião de combate da Segunda Guerra Mundial. O Estado considerava que a relação peso-potência era um erro legal que permitia circular a um veículo que, por pura lógica física, não podia ser controlado por um ser humano normal em uma rua pública. A pressão governamental foi tão asfixiante que se converteu em um jogo de espionagem industrial. Os burocratas começaram a auditar as oficinas de Shelby, exigindo ver os planos do sistema de combustível. Por quê? Porque o Super Snake utilizava 2 superalimentadores macizos que requeriam um fluxo de gasolina tão alto que o governo temia que o carro fosse uma bomba incendiaria em caso de qualquer pequeno choque. Os políticos en Washington começaron a redigir leis de emisións de ruído e gases que parecían proxetadas especificamente para tirar o Cobra do mapa. Dicían que o nivel de decibéis que cuspían aqueles escapes laterais era un atentado contra a paz pública. Foi unha prohibición silenciosa, executada a través do medo burocrático. Básicamente, notificaron a Shelby que se tentase producir unha serie curta destas unidades, as multas por cada vehículo vendido superarían o valor total de súa empresa. Andar nesta serpente era literalmente danzar con a morte sobre o asfalto. O torque era tão macizo que os pneus da época simplesmente non podían encontrar aderencia. Você podía queimar borracha en cuarta marcha a 160 km/h, con apenas rozar o pedal. Esa falta de controle foi o argumento principal do governo para declarar que este tipo de vehículos hiperpotentes debían ser considerados ilegais para a vía pública. Querían que o cidadão medio se mantivese en sedãs chatos, pesados e lentos. O Estado non podía conceber que un civil tivese en súa garaxen unha máquina capaz de alcanzar os 100 km/h en pouco máis de 3 segundos. En 1946, iso non era un avanzo tecnológico, era visto como unha conduta criminal permitida pela lei. A perseguición non parou no técnico, mas se tornou pessoal e financeira.
As autoridades fiscais começaram a investigar os contratos de Shelby com a Ford, buscando qualquer irregularidade para forçar o fechamento da linha de produção dos modelos mais extremos. O governo queria sentar um precedente. A era da potência livre tinha terminado. O Super Snake ficou como um mito de apenas 2 exemplares, porque fabricar um terceiro teria significado uma guerra total contra o Capitólio, que Shelby não podia ganhar. Foi o momento em que o governo americano colocou, pela primeira vez, um teto de vidro para o que um motor de combustão podia entregar a um cidadão. Queriam domesticar o espírito de Detroit à base de selos oficiais e proibições de exportação. O mais trágico desta história é o destino das 2 unidades. Uma delas, a que não era de Shelby, acabou protagonizando um acidente fatal quando seu novo dono, um homem chamado Tony Turrebiarte, perdeu o controle e caiu por um penhasco em direção ao Oceano Pacífico. O carro afundou e ficou destruído. O governo aproveitou esta tragédia midiática para reforçar seu discurso proibitivo, utilizando as fotos do naufrágio mecânico para dizer: "Vejam, tínhamos razão, esta potência é um crime." Mas para os verdadeiros entusiastas, esse acidente não foi culpa da máquina, mas da arrogância humana. O Super Snake continuava sendo o santo graal da engenharia sem filtros, o carro que disse não às regras dos burocratas que nunca sentiram a vibração de um bloco grande no peito. Hoje em dia, esse único Super Snake sobrevivente é um dos objetos mais valiosos do planeta, tendo sido vendido por mais de $5 milhões. É o lembrete definitivo de que o o governo tenta proibir é, quase sempre, o mais puro que existe. Este carro representa a última fronteira da liberdade mecânica antes que os computadores e os catalisadores tomassem o controle. Cada vez que alguém menciona seu nome, o fantasma dos reguladores dos anos 60 ainda treme, porque sabem que houve um tempo em que a vontade de um só homem pode mais que todas as leis do país. Mas bom, antes de continuar, diga-me nos comentários: você se atreveria a domar a super serpente de Shelby? Ou acha que o governo tinha razão em ter medo dela? Se você está gostando desta viagem pela história dos proibidos, certifique-se de deixar seu like e se inscrever se ainda não o fez. Sigamos. Número 5. Saleen S7. Esqueça tudo o que você sabe sobre as leis de trânsito e prepare-se para conhecer o carro que o governo dos Estados Unidos tratou como se fosse um objeto voador não identificado e perigoso. Enquanto as marcas tradicionais de Detroit brigavam para ver quem colocava o porta-copos maior, um visionário chamado Steve Saleen decidiu construir um míssil terra-terra de fibra de carbono que humilhou Ferrari e Lamborghini na própria cara delas. Mas é claro, quando você tenta colocar uma joia de 7 litros e mais de 500 cavalos de força nas ruas de uma nação obcecada por papelada, o Escritório de Regulamentações Federais se converte no seu pior inimigo. O Saleen S7 não foi perseguido por ser um carro ruim, foi perseguido porque era tão perfeito que os burocratas não sabiam em que categoria colocá-lo sem que seus manuais de segurança explodissem. O pesadelo com o governo começou no ano 2000, quando este monstro de motor central apareceu em cena. Para o Estado, o S7 era um problema de certificação ambulante. Veja bem, quando uma grande empresa como a Ford lança um carro, tem bilhões de dólares para jogar fora em testes de colisão, mas para um fabricante independente, cada unidade conta. O governo federal exigiu que a Saleen entregasse vários destes chassis terminados à mão, avaliados em centenas de milhares de dólares cada um, apenas para ver como se destruíam contra um muro nos testes de impacto. Foi uma tentativa descarada de asfixia econômica por parte dos reguladores. Queriam aplicar leis de produção em massa a uma obra de arte que se fabricava com a precisão de um relojoeiro. Os políticos em Washington não viam uma façanha da engenharia americana, só viam um veículo que desafiava a normalidade. Para aprofundar neste calvário, é preciso mencionar que os inspetores governamentais não davam crédito à carroceria de fibra de carbono. Naquela época, o governo consideraba que este material era demasiado exótico e potencialmente perigoso porque, ao contrário do aço, não se dobra, mas sim estilhaça. Os burocratas da Administração de Segurança Viária obrigaram a marca a realizar simulações matemáticas infinitas só para demonstrar que o carro não se desintegraria em uma colisão urbana. Enquanto isso, Steve Saleen tinha que ver como seu capital se evaporava em laboratórios de testes em vez de estar na pista. O Estado, inclusive, questionou o design das portas de abertura tipo tesoura, argumentando que se o carro capotasse, os passageiros ficariam presos. Isto forçou a engenharia a instalar um sistema de dobradizas de emergência, que o governo revisou com lupa, atrasando a produção por meses e elevando o custo de venda a níveis estratosféricos. Mas a verdadeira batalha campal foi travada no terreno das emissões e do ruído. Imagine o rugido desse motor V8 atmosférico,
uma sinfonia de poder puro que fazia vibrar as janelas dos edifícios. Para os entusiastas, isso é música. Para os agentes do governo, era uma violação às normativas ambientais, que a cada vez eram mais asfixiantes. O governo tentou proibir sua venda direta em vários estados, alegando que o sistema de escape e a gestão do motor não cumpriam com os padrões de veículo de passageiros convencionais. Basicamente, queriam que a Saleen pusesse uma mordaça em uma besta que nasceu para gritar nas retas de Le Mans. Foi um processo de homologação que durou anos, onde o carro esteve em um limbo legal que quase levou a empresa à falência técnica. Os técnicos da agência ambiental se enfureceram com o mapeamento do computador do motor. Não podiam aceitar que um bloco de 7 litros fosse eficiente. Exigiram que o carro passasse por testes de ciclo urbano que eram ridículos para um superesportivo de motor central. Cada vez que o S7 fallaba por 1 grama de dióxido de carbono extra, os reguladores ameazavam revogar a permissão de importação de componentes críticos. Foi uma caza às bruxas tecnológica. O governo queria demonstrar que um fabricante pequeno não podia cumprir as mesmas regras que um gigante como a General Motors, utilizando a burocracia ambiental como uma barreira de entrada intransponível para proteger o status quo da indústria automotiva estabelecida. Dirigir um Saleen S7 é o mais parecido a pilotar um caça de combate rente ao solo. Não há ajudas eletrônicas que te salvem se você cometer um erro. É só o seu talento contra o torque maciço que é enviado diretamente às rodas traseiras. Essa falta de assistências modernas foi outro ponto que o governo utilizou para tentar tirá-lo das ruas. Argumentavam que o carro era inerentemente perigoso para o motorista médio. Mas quem disse que este carro era para um motorista médio? Os entusiastas defendiam que a liberdade de escolher o que dirigir era um direito, enquanto os reguladores insistiam em que a potência do S7 era um risco para a infraestrutura nacional. Era o choque eterno entre a paixão pelo aço e o medo do desconhecido. A visibilidade traseira também foi objeto de zombarias e ataques legais por parte do Estado. Devido à localização do motor e à tomada de ar superior, ver pelo espelho retrovisor central era praticamente impossível. O governo tentou usar este detalhe para declarar o carro não apto para a via pública. A Saleen teve que inovar instalando uma câmera de visão traseira conectada a uma tela no painel, algo que hoje é comum, mas que no ano 2001 era tecnologia de ponta que os reguladores viam com suspeita extrema. Perguntavam-se se um sistema eletrônico podia legalmente substituir um espelho de vidro. E essa discussão burocrática manteve o carro fora das concessionárias durante quase um ano completo de debates legais estéreis nos tribunais de transporte. A situação se tornou ainda mais tensa quando lançaram a versão com 2 turbocompressores, elevando a potência para 750 cavalos de força. Nesse momento, a Administração Federal de Segurança Viária pôs o S7 sob uma vigilância extrema. Cada vez que um destes carros saía da fábrica, parecia que havia mais inspectores do governo do que mecânicos revisando o processo. Tentaram bloquear a exportação e regular até mesmo a forma como os donos podiam usar seus veículos. O governo americano se comportou como um pai superprotetor que não quer que seu filho saia para brincar com os meninos brutos do bairro. Queriam domesticar um carro que foi projetado para ser indomável. A nível de chassi, o governo pôs em dúvida a integridade da soldadura de favo de mel e a estrutura de alumínio. Exigiam certificações de grau militar para materiais que já eram usados na aviação, mas que os burocratas consideravam não provados para o asfalto. Esta insistência na sobre-regulação não tinha como fim a segurança, mas sim o controle. Queriam que a Saleen se rendesse à papelada infinita. No entanto, a marca resistiu, contratando especialistas em direito administrativo para brigar por cada parágrafo da lei. Foi uma guerra de desgaste, onde o governo utilizava o tempo como arma, sabendo que cada dia de atraso era um prego a mais no caixão financeiro de um fabricante independente de alto desempenho. Apesar de todos os obstáculos, o S7 conseguiu sobreviver e se converter em uma lenda, mas a um custo altíssimo. A quantidade de modificações que a marca teve que fazer para satisfazer os caprichos dos burocratas de plantão acabou alterando a visão original de Steve Saleen. Ainda assim, o carro demonstrou que o espírito de Detroit seguia vivo, mesmo que o governo tentasse afogá-lo em um mar de tinta e selos oficiais. Cada vez que você vê um destes exemplares em um leilão, não está vendo apenas um super esportivo. Está vendo um sobrevivente de uma guerra burocrática que tentou proibir a excelência em nome da mediocridade padronizada. E mantenha-se bem preso ao assento, porque o que vem a seguir é de outro planeta. Número 4. Vector TW-8. Imagine por um momento que um avião de combate tipo F-15 decide que já se cansou das nuvens e que agora quer reivindicar o asfalto como seu território pessoal. Isso é exatamente o que aconteceu quando o Vector W8 aterrissou nas ruas dos Estados Unidos no final dos anos 80.
Mas, cuidado, porque enquanto os entusiastas ficavam de boca aberta, os inspetores do governo sentiam que lhes estourava-se a cabeça. Não estavam lidando com um simples carro de fibra de vidro. Estavam diante de uma máquina fabricada com materiais aeroespaciais, painéis de instrumentos que pareciam tirados de uma cabine de guerra, e um motor que rugia como se quisesse romper a barreira do som em pleno semáforo. O governo não sabia se lhe dava uma placa de matrícula ou uma licença de voo secreta. E essa confusão foi o que quase o mandou direto para a lista de objetos proibidos por segurança nacional. A história deste veículo é um relato de ambição pura e de uma luta encarniçada contra a burocracia de Washington. Seu criador, Gerald Wigert, não queria fabricar um carro normal, queria um veículo aerodinâmico de combate para a estrada. Mas, é claro, quando você chega aos escritórios de certificação com um carro que tem um chassi de alumínio revitado e colado com tecnologia de aviação e um motor V. 8 de 6 litros, com 2 turbocompressores interresfriados que geravam mais de 600 cavalos de força, os burocratas entram em estado de pânico. O governo dos Estados Unidos começou a colocar obstáculos de todo tipo. Argumentavam que o design era excessivamente agressivo e que a configuração da cabine, cheia de telas digitais e botões de estilo militar, podia distrair o motorista de uma maneira perigosa. Tentaram usar cada brecha legal para dizer que esta máquina não pertencia às rodovias públicas, mas sim a uma base militar restrita. Para compreender o nível de paranoia estatal, é preciso observar os materiais. O Vector utilizaba painéis de fibra de carbono e Kevlar, materiais que en 1989 estaban sob unha estrita vigilancia por parte do Departamento de Defesa. Os inspectores federais suspeitaban que a transferencia de tecnología de contratistas aeroespaciais para a pequena fábrica de Wigert non era totalmente legal. Houve interrogatorios onde se cuestionaba a procedencia das resinas epoxi e das ligas de titanio utilizadas nas bielas do motor. O governo temía que, se este carro fose exportado, potencias estranxeiras pudesen aplicar enxeñaría reversa sobre súa estrutura para mellorar seus propios vehículos militares. Esta sombra de espionaxe industrial fez con que o carro fose submetido a revisões que nada tiñan a ver con a seguranza viaria, mas sim con a seguranza nacional. A verdadeira guerra comezou con os testes de colisão e seguranza. Os reguladores federais exigiron que a Vector destruís varios de seus protótipos ultra caros en testes de impacto frontais e laterais. Para unha empresa pequena que puña millares de horas de mão de obra en cada chassí, isto era unha sentenza de morte financeira. O governo insistía en que, debido ao fato de o carro ser construído con materiais tão exóticos, non podían prever como se comportaría en un accidente como un carro normal. Era o Estado tentando frear a inovación usando o medo como ferramenta. Os políticos vían con desconfianza que un civil pudese ter acceso a un vehículo que podía alcanzar os 340 km/h sen se despentear. Para eles, o Vector da AW8 non era unha fazaña da engenhosidade americana, era unha ameaza á orde establecida nas estradas. Somado a iso, os burocratas da Administración de Seguranza no Transporte se enfureceron con o sistema eléctrico do carro. O AW8 utilizaba unha fiación de barramento de dados similar a dos helicópteros de ataque, eliminando os chicotes de cabos convencionais. O governo alegaba que, en caso de un incendio, os bombeiros non saberían como cortar a corrente de forma segura, já que os manuais padrón de emergencia non contemplaban arquitecturas electrónicas tão avanzadas. Isto levou a un bloqueo de homologación que durou meses, obrigando Wigert a redeseñar sistemas de desconexión rápida só para satisfacer o capricho de un burocrata que non entendía a diferenza entre un fusível e un microprocesador. Foi unha perseguición baseada na ignorancia técnica institucionalizada. Porse ao volante de un AW8 era como entrar en unha dimensión prohibida. Você tiña que se sentar en unha cabina que se sentía máis como un centro de comando do que como un interior de couro de luxo. A potencia era tão brutal e a entrega do torque tão inmediata que o carro parecía querer decolar en cada troca de marcha de súa transmisión de 3 velocidades altamente reforzada. Esa capacidade de aceleración foi o que fez con que o governo intensificase súa vigilancia. Comezaron a cuestionar a legalidade de seus componentes mecánicos, desde o tipo de ligas usadas no motor até o sistema de inxección de combustível. O Estado quería prohibir súa circulación, alegando que a manutención e a complexidade do vehículo o tornaba un inseguro para o tránsito a longo prazo. Era unha perseguición técnica sen precedentes, onde cada parafuso era cuestionado por inspectores que nunca tiñan visto nada igual. Os reguladores tamén puseron a lupa sobre a ergonomía. O asento do motorista era unha estrutura fixa con pedais ajustáveis, un conceito de corrida que o governo consideraba incómodo e potencialmente perigoso para a fadiga do motorista.
tentaram forzar a Vector a instalar assentos convencionais de molas e espuma, o que teria quebrado a geometria da cabine inspirada no caza F-16. Esta intromissão estética e funcional era uma tentativa descarada de normalizar o extraordinário. O governo não queria que o cidadão se sentisse um piloto, queria que se sentisse um passageiro dócil. Cada vez que Wiegert ganhava uma batalha legal sobre um componente, o Estado respondia com uma nova normativa sobre a altura dos faróis ou o ângulo de visão dos retrovisores, buscando qualquer desculpa para invalidar o certificado de venda. O mais irônico de tudo é que, enquanto o governo tentava asfixiar a marca com regulamentações impossíveis, o Vector se convertia em um ícone da cultura pop. No entanto, a pressão das autoridades federais sobre as normativas de emissões e para-choques do final dos anos 80 acabou dando o golpe de misericórdia. O governo federal mudou as regras do jogo justamente quando o carro começava a ganhar tração, exigindo modificações que teriam destruído a estética e a funcionalidade aerodinâmica da máquina. Foi uma tática de desgaste burocrático. Não proibiram o carro com uma lei direta, mas fizeram com que cumprir com todas as novas exigências fosse tão custoso que a produção se tornou um campo minado legal. No aspecto ambiental, o Estado utilizou as leis de ar limpo para atacar os dois turbocompresores. Alegavam que, ao ser uma tecnologia tão específica, não podiam garantir que o carro manteria seus níveis de emissões depois de 10.000 km. Exigiram que a Vector realizasse testes de durabilidade de longo alcance que a empresa não podia financiar. Era o truque perfeito: exigir um teste de $1 milhão a uma empresa que só tinha $500 mil no banco. O governo sabia perfeitamente que, ao desacelerar o processo de venda, os investidores da marca entrariam em pânico e retirariam seu apoio, o que finalmente facilitou a tomada hostil da empresa por parte de interesses estrangeiros que acabaram por destruir a visão original. Muita gente não sabe que o governo inclusive pôs a lupa sobre o sistema de frenagem do W8, duvidando que pudesse deter semelhante besta nas distâncias requeridas pela lei daquele então. Apesar de o carro ter componentes da mais alta qualidade e discos de freio de tamanho industrial, a desconfiança estatal, para o que não entendiam, era absoluta. O Vector ficou como uma joia rara, um proscrito do qual só se fabricaram umas poucas unidades antes que os problemas legais e financeiros, alimentados pela rigidez do sistema, forçassem o fechamento da visão original de Wiegert. O Estado não só proibiu um carro, enterrou uma forma de entender a engenharia que misturava o céu com o asfalto. Atualmente, o Vector Tela W8O é uma lenda do automobilismo americano, uma prova viva de que houve um tempo em que Detroit se atreveu a sonhar com o espaço exterior, enquanto o governo tentava manter os pés na terra. Cada vez que um destes aparece em um evento, as pessoas param, não só por sua beleza radical, mas porque sabem que estão vendo um sobrevivente. Um carro que foi demasiado avançado, demasiado rápido e demasiado rebelde para um governo que tem medo do que não pode controlar. É o avião de combate que o Estado nunca pode derrubar e que hoje continua rugindo como um lembrete de que a liberdade no asfalto tem um preço muito alto. O legado do W8 é a cicatriz que a inovação deixou no rosto da burocracia. Um lembrete de que, às vezes, o futuro chega antes que o governo esteja pronto para recebê-lo. Este carro não morreu por falta de velocidade, mas por um excesso de visão. O W8 nos ensinou que, quando você tenta construir algo verdadeiramente revolucionário, seus maiores inimigos não serão as leis da física, mas as leis escritas em escritórios com ar condicionado por pessoas que nunca sentiram a pressão de 600 cavalos de força empurrando-lhes as costas. Número 3. Chevrolet Camaro VEL. E. E a história dos T. LL. L. E é um testemunho de como o pequeno governo pode usar tecnicismos ambientais para castigar a alta excelência. Tudo começou quando os engenheiros da Chevrolet decidiram criar a versão definitiva do Camaro, equipando-o com um motor V8 superalimentado de 6 litros e 200 centímetros cúbicos, que gera 650 cavalos de força. Mas o problema não foi o motor. A verdadeira batalha campal estourou por culpa das pastilhas de freio. Veja bem, para deter este monstro de 1.800 kg com precisão de cirurgião, a marca utilizou um composto de frenagem de alto desempenho que continha uma porcentagem de cobre superior ao permitido por novas normativas ecológicas em certos estados. O governo argumentava que o pó de cobre que os freios soltavam ao serem usados acabava nos rios, danificando a vida marinha. Em vez de buscar uma transição lógica, a resposta do Estado foi contundente. Proibiram a venda do modelo mais potente da gama de um dia para o outro, mas a perseguição não parou nos metais dos freios, tornou-se estética e estrutural.
O pacote 1LEE inclui uns apéndices aerodinámicos frontais chamados canards ou aletas de mergullo, fabricados en fibra de carbono pura. Estas pezas son proxetadas para manter a frente do carro grudada no asfalto cando você vai a velocidades de infarto. No entanto, os reguladores de segurança na Europa e algúns departamentos de transporte nos Estados Unidos ficaram alarmados. Alegavam que estas aletas eram demasiado afiadas e representavam um risco inaceitável para os pedestres em caso de atropelamento. O governo preferia que o carro fosse menos estável a alta velocidade antes de permitir um design que não se encaixasse em seus manuais de segurança urbana. Foi um enfrentamento direto entre a função aerodinâmica de nível de competição e a visão superprotetora de um Estado que tem medo das arestas e dos ângulos agressivos. Dirigir um VLE-1. Um LE é uma experiência que desafia seus sentidos, mas para o governo é uma atividade de alto risco que deve ser controlada. Os pneus que traz de fábrica, os Goodyear Eagle FM Supercar 3R, são basicamente pneus de corrida com apenas 3 sulcos para serem legais. São tão extremos que o governo federal emitiu advertências sobre seu uso em climas frios, alegando que o composto de borracha podia rachar ou perder toda a tração, convertendo o carro em um trenó incontrolável. Os burocratas utilizaram estas características técnicas para tentar classificar o carro como não apto para o uso diário, pressionando as seguradoras para que elevassem os prêmios a níveis proibitivos. Queriam que o cidadão comum sentisse medo de possuir uma máquina com tanta aderência, sob a premissa de que, se adere tanto, é porque você vai ir rápido demais. A pressão governamental criou uma situação surrealista no mercado. Em estados onde o carro foi proibido pelo tema do cobre nos freios, os entusiastas tinham que viajar milhares de quilômetros a outros estados para comprar o carro e depois lidar com um inferno de papelada para poder registrá-lo localmente. O governo estava tentando implementar uma proibição branda. Não queimavam os carros, mas faziam com que o processo de ter um fosse tão burocraticamente doloroso que só os mais teimosos persistiam. Foi um assédio de selos e formulários contra o torque e a potência. Os reguladores ambientais inclusive tentaram auditar o sistema de arrefecimento do carro, questionando se o enorme radiador e os trocadores de calor eram realmente necesarios ou se eram uma exibição excessiva de capacidade mecânica que não cumpria com os objetivos de simplicidade da frota nacional. A isso se somou o conflito pela suspensão. O LEE utiliza amortecedores Multimatic DSSCV, tecnologia derivada diretamente da Fórmula 1. São suspensões tão rígidas e precisas que o governo as viu com suspeita, sugerindo que um carro tão duro podia danificar o pavimento das rodovias públicas ou causar fadiga estrutural no motorista. É incrível, mas o Estado chegou a questionar o conforto do veículo como um fator de segurança viária. Queriam que Detroit suavizasse o Camaro, que o tornasse mais dócil, mais civilizado. Cada vez que um inspetor de segurança subia em um destes exemplares, seu relatório estava cheio de queixas sobre o quão implacável era a máquina. Não entendiam que a dureza era a chave de seu domínio na pista. Só viam um carro que não se comportava como o sedã médio de um burocrata. O mais irônico desta caça às bruxas moderna é que o Camaro ZL é, tecnicamente, um dos carros mais seguros que você pode dirigir graças à sua capacidade de frenagem e sua estabilidade lateral. No entanto, para o governo, a segurança se define pela conformidade, não pelo desempenho. O fato de o carro ter uma asa traseira de fibra de carbono tão alta que bloqueava parte da visibilidade pelo retrovisor foi a desculpa perfeita para que as autoridades tentassem forçar um redesenho total na metade do ciclo de produção. Foi uma guerra de desgaste, onde a marca teve que lutar centímetro por centímetro para manter a identidade do carro. No final, a Chevrolet teve que desenvolver um novo composto de freios sem cobre só para poder continuar vendendo o carro em certos mercados, o que para muitos puristas foi uma vitória amarga da burocracia sobre a engenharia. Hoje em dia, o Camaro ZE é CL. É um proscrito com honras. Possuir um é um ato de resistência contra um mundo que está se tornando cada vez mais silencioso e chato. É o número 3 da nossa lista, porque representa a luta moderna. Não contra o fogo ou a má fabricação, mas contra o excesso de regulamentação e a ideologia da mediocridade. Cada vez que esse motor ganha vida e os pneus 3R mordem o asfalto, o carro está enviando uma mensagem clara a todos os reguladores de Washington e Bruxelas. A paixão pela perfeição mecânica não se pode legislar. É a joia proibida de Detroit, o carro que foi demasiado eficiente para um sistema que prefere a burocracia sobre a velocidade. Agora, atento.
o seguinte posto sobe o nível do extremo. Número 2. Dodge Demon. Este carro é a definición completa de ilegal. E não estamos falando de um simples carro de músculo, estamos diante do Dodge Demon, uma máquina tão absurdamente violenta que foi proibida pela própria Asociação Nacional de Hot Rod, conhecida como a NHRA, antes que sequer chegasse às mãos de seu primeiro dono. Imagine fabricar um carro de rua que tem tanta potência e tanto torque que é capaz de levantar as rodas dianteiras do chão ao arrancar. O governo não sabia se o catalogava como um veículo de passageiros ou como uma arma de assalto com 4 pneus, e essa dúvida foi a que iniciou uma das perseguições regulatórias mais épicas do século XXI. A história do Demon é o relato de um desafio direto à autoridade. Quando a marca da cabra decidiu lançar este monstro em 2018, os burocratas de Washington se encontraram com um problema que não tinham visto em décadas. O carro vinha com um motor V8 de 6 litros e 200 centímetros cúbicos, equipado com um superalimentador maciço que entregava 840 cavalos de força. Mas o que realmente assustou o governo não foi só a cavalagem, mas o fato de que o carro vinha, de fábrica, com pneus tipo Nitto Drag Radial, que são basicamente pneus de competição apenas legais para a rua. Os inspetores de segurança federais estavam aterrorizados com a ideia de que um motorista médio pudesse comprar uma máquina que faz o quarto de milha em 9 segundos e 6 centésimos, uma velocidade que, por lei, requer uma gaiola de segurança e uma licença de piloto profissional em qualquer pista do país. O choque como governo federal foi imediato. As autoridades de segurança viária começaram a questionar como um veículo que levantava o trem dianteiro, perdendo por completo a capacidade de direção durante um segundo, podía ser considerado seguro para o uso público. Houve tentativas serias por parte de reguladores e grupos de pressão para proibir sua venda, alegando que o Demon era um convite aberto às corridas ilegais e uma ameaça para a infraestrutura viária. O governo inclusive pôs a lupa sobre o fato de que o carro era vendido como uma caixa de ferramentas, que incluía um computador de motor especial para usar gasolina de 100 octanas. Para os políticos, isto era uma confissão de que o carro não estava projetado para seguir as regras do cidadão comum, mas sim para humilhá-las. Conduzir um Dodge Demon é como tentar domar um terremoto. A força com que te empurra no assento é tão brutal que pode causar desorientação a quem não estiver acostumado. Essa capacidade de aceleração extrema foi o que fez com que a NHRA, que atua como o governo das pistas de aceleração, emitisse uma carta oficial proibindo o carro de competir em seus eventos, a menos que o dono instalasse equipamento de segurança adicional que o carro não trazia de série. Foi uma situação irônica. O carro era tão rápido que era ilegal para correr oficialmente, mas o governo federal não conseguia encontrar a forma técnica de proibi-lo nas ruas sem violar as leis de livre mercado. Estava em um limbo legal, onde era demasiado rápido para a pista e demasiado perigoso para a rua. A pressão governamental se estendeu às normativas de emissões e ruído. Os reguladores ambientais tentaram bloquear o projeto argumentando que o sistema de arrefecimento do motor, que utiliza o ar condicionado do carro para resfriar a mistura de combustível, era um uso ineficiente da energia que violava o espírito das leis de economia de combustível. Mas os engenheiros de Detroit foram mais astutos e conseguiram certificar cada componente sob o radar, deixando os burocratas com a vontade de assinar a ordem de proibição total. No entanto, o governo conseguiu sua vitória de maneira indireta. As exigências de certificação foram tão asfixiantes que a produção se limitou a apenas 3.300 unidades, convertendo-o em um proscrito instantâneo. Hoje em dia, o Dodge Demon é uma peça de coleção que vale o triplo de seu preço original. É o lembrete de que, às vezes, a engenharia americana pode ser tão radical que obriga os homens de terno em Washington a inventar novas desculpas para tentar pará-la. Não foi proibido por ser defeituoso. Tentou-se proibir porque o sistema tem medo da potência que não pode controlar com um limitador de velocidade. O Demon é, e sempre será, o rei dos proscritos, a besta que demonstrou que o inferno pode ter placas de matrícula e que o governo, por mais que tente, não pode legislar contra a adrenalina pura. E agora mantenha-se firme, porque chegamos ao final do caminho. O que vem agora é o posto número 1, o carro mais criminoso de todos. Número 1. Tucker 48. O Tucker 48 foi o veículo que na década dos 40 fez com que os três grandes de Detroit e os políticos de Washington se pusessem de acordo para cometer um assassinato corporativo. Preston Tucker, seu criador, não só queria fazer um carro, queria fabricar o automóvel do futuro hoje mesmo. Mas o governo decidiu que esse futuro era uma ameaça para a ordem estabelecida e decidiram esmagá-lo antes que pudesse mudar o mundo para sempre.
A historia do Tucker é épica e trágica em partes iguais. Imagine 1948. Enquanto a maioria dos carros americanos eram pesados, lentos e perigosos, o Tucker apareceu com um motor traseiro de 6 cilindros opostos derivado da aviação, freios a disco, injeção de combustível e um terceiro farol central que girava com o volante para iluminar as curvas. Era ficção científica feita realidade. Mas o que realmente selou seu destino foi seu foco obsessivo na segurança. Tinha um para-brisa que se ejetava em caso de impacto para não cortar os passageiros, um painel acolchoado e uma dona de segurança para que os ocupantes se protegessem. O governo dos Estados Unidos, influenciado pelos poderosos lobistas das marcas tradicionais que não queriam gastar dinheiro em atualizar seus velhos designs, iniciou uma investigação federal através da Comissão de Valores Mobiliários. A cazada foi cruel. O governo acusou Preston Tucker de fraude, alegando que seu carro era um golpe e que nunca chegaria a ser produzido, a pesar de que já havia protótipos rodando que superavam em tudo a concorrência. Os burocratas utilizaram o sistema legal para bloquear o acesso de Tucker às fábricas que já tinhas alugado e para asfixiá-lo financeiramente. Foi uma proibição executada mediante o linchamento público e judicial. Queriam se asegurar de que nenhum empreendedor independente voltasse a desafiar o monopólio das grandes corporações protegidas pelo Estado. O julgamento durou meses, e embora Tucker tenha sido declarado inocente de todas as acusações, o dano já estava feito. O governo tinha conseguido seu objetivo. A empresa estava em ruínas e a produção parou para sempre, com apenas 51 carros fabricados. Ter um dos poucos Tucker que sobreviveram é como viajar em uma cápsula do tempo para uma realidade alternativa, onde a inovação venceu a batalha. O carro era incrivelmente estável, rápido e muito mais aerodinâmico do que qualquer coisa que circulasse em 1948. Os entusiastas que tiveram a sorte de provar dizem que o torque do motor de helicóptero é suave mas implacável. No entanto, para o governo da época, essa excelência era um problema de segurança nacional, para a segurança financeira de seus amigos em Detroit. Foi o primeiro grande exemplo de como o poder estatal pode ser usado para proibir a genialidade se esta ameaça os interesses dos mais poderosos. O mais incrível é que muitas das inovações que o governo tentou ridicularizar e proibir no Tucker acabaram sendo obrigatórias por lei décadas depois. Os cintos de segurança, os vidros inquebráveis e as estruturas de deformação programada que hoje salvam vidas foram as mesmas razões pelas quais Preston Tucker foi arrastado pelos tribunais. O governo proibiu o carro, alegando que era uma fantasia irrealizável, quando na realidade tinham medo de que fosse demasiado real. É a prova definitiva de que a política e os interesses econômicos podem deter o motor do progresso se não estivermos atentos. Hoje, um Tucker 48 é uma das peças mais valiosas da história americana, alcançando preços de vários milhões de dólares nos leilões mais exclusivos. É o carro proscrito por excelência, o que não morreu em um acidente, nem por uma falha mecânica, mas por uma martelada de um juiz e uma campanha de desprestígio governamental. Cada vez que você vir o terceiro farol de um Tucker, lembre-se que está vendo o farol da liberdade que o governo tentou apagar. É o número 1 da nossa lista porque representa a luta definitiva entre o homem como uma ideia brilhante e um sistema que teme a mudança. É isso aí! Do Plymouth, que mudou as leis de segurança, ao Tucker que foi vítima de uma conspiração, percorremos o cemitério das máquinas que o governo não quis que dirigíssemos. Estes 10 carros são a prova de que a paixão pela velocidade, o design e a liberdade sempre encontrarão uma forma de sobreviver, mesmo quando os burocratas tentam frear a engenhosidade. No final do dia, a história não é escrita pelos que fazem as leis, mas pelos que se atrevem a pisar no acelerador e desafiar o estabelecido. A adrenalina não pode ser proibida. Antes de irmos, conte-me nos comentários. Qual destes carros é o seu favorito? Você acha que o governo teve razão em algum destes casos ou simplesmente queriam nos tirar a diversão? Deixe sua resposta. E se você gostou deste vídeo carregado de história e cavalos de força, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhá-lo com aquele amigo que também ama os carros proibidos. Até a próxima rota!